A recente decisão do juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, ao determinar a derrubada de vídeos do empresário Pablo Marçal, trouxe à tona questões cruciais sobre a ética na política e a responsabilidade na disseminação de informações. Os vídeos em questão, que associam o deputado federal Guilherme Boulos ao uso de cocaína, foram considerados, segundo o magistrado, como unicamente difamatórios e sem qualquer relevância política. Essa sentença não apenas reflete a preocupação com a integridade da disputa eleitoral, mas também ressalta a necessidade de um debate saudável e fundamentado entre os candidatos. Justiça determina a derrubada de vídeos em que Marçal sugere que Boulos usa cocaína. Na sua decisão liminar, o juiz Colombini acolheu o pedido de Boulos, que alegou que as acusações feitas por Marçal careciam de provas e eram meras insinuações. A determinação do juiz para que os vídeos fossem retirados do ar é um importante passo para proteger a honra e a dignidade dos candidatos em um período eleitoral. Além disso, a ordem de um direito de resposta que deve permanecer nas redes sociais de Marçal pelo dobro do tempo em que os vídeos ficaram disponíveis reforça a ideia de que a justiça está atenta às práticas abusivas que comprometem a integridade do pleito eleitoral. Essa situação se insere em um contexto maior de desinformação que permeia as campanhas eleitorais contemporâneas. Com o crescimento das redes sociais, a disseminação de informações falsas se tornou um problema significativo, capaz de influenciar a opinião pública e, consequentemente, o resultado das eleições. Marçal, durante sua convenção, fez referência a outros concorrentes de maneira que sugere um padrão de desqualificação, criando narrativas que, em última análise, podem prejudicar a democracia. Os advogados de Boulos, Francisco Otávio de Almeida Prado e Danilo Trindade de Moraes, apontaram que Marçal estava criando uma narrativa criminosa, desqualificada e irresponsável, evidenciando a importância da ética nas campanhas eleitorais. A difamação e as insinuações infundadas não apenas ferem a honra dos candidatos, mas também desvirtuam o foco das discussões políticas que deveriam ser centradas em propostas e soluções para os problemas da cidade de São Paulo. A ética na política é fundamental para garantir que os eleitores possam tomar decisões informadas. Quando os candidatos recorrem a ataques pessoais e acusações infundadas, eles não apenas desrespeitam seus adversários, mas também comprometem a confiança do público no processo eleitoral. O caso de Marçal e Boulos serve como um alerta sobre os limites que não devem ser ultrapassados em nome da competição política. A decisão do juiz Colombini ressalta a necessidade de uma maior responsabilidade na utilização das redes sociais por parte dos candidatos. Plataformas como Facebook e Twitter têm sido usadas como ferramentas poderosas de comunicação, mas também têm o potencial de espalhar informações erradas que podem ter consequências desastrosas. Marçal, ao insinuar o uso de drogas por Boulos de forma tão pública e sem qualquer base, não apenas violou normas éticas, mas também colocou em risco a integridade da eleição. A ação de Boulos em buscar justiça é um exemplo de como os candidatos devem se posicionar frente a ataques pessoais. É essencial que aqueles que se candidatam a cargos públicos sejam capazes de se defender contra acusações que possam prejudicar sua imagem e suas chances de sucesso nas eleições. A transparência e a responsabilidade no discurso político são fundamentais para assegurar que a democracia funcione de maneira eficaz e justa. A recente decisão judicial sobre os vídeos de Marçal é um marco importante na luta contra a desinformação e a difamação nas campanhas eleitorais. A proteção da honra e da dignidade dos candidatos é essencial para manter a integridade do processo democrático. À medida que as eleições se aproximam, é crucial que todos os envolvidos, candidatos, eleitores e a sociedade em geral, reflitam sobre a importância de um debate político saudável, baseado em propostas concretas e no respeito mútuo. Assim, busca-se não apenas um resultado eleitoral, mas a construção de uma democracia mais robusta e respeitada. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! A questão levantada pela decisão do juiz Rodrigo Marzola Colombini transcende o caso específico de Marçal e Boulos, tocando em um tema crítico que afeta a saúde da democracia no Brasil: a ética nas
Campanhas eleitorais. Com o crescimento das redes sociais, a forma como os candidatos interagem e se comunicam com o público se transformou drasticamente. Contudo, essa transformação traz consigo desafios significativos, especialmente quando se trata da disseminação de desinformação e de ataques pessoais infundados. A desinformação é um fenômeno que se tornou recorrente nas eleições contemporâneas. Informações falsas ou distorcidas podem rapidamente viralizar nas redes sociais, influenciando a percepção pública e, por conseguinte, o comportamento dos eleitores. O caso de Marçal, que insinuou o uso de drogas por Boulos, é apenas um exemplo de como a falta de responsabilidade pode levar a uma campanha negativa que, em última análise, desvia o foco das questões que realmente importam para a população. Pesquisas indicam que a desinformação pode ter um impacto considerável nas decisões eleitorais. Um estudo realizado pela Universidade de Stanford, por exemplo, revelou que a exposição a informações falsas pode alterar a opinião dos eleitores, levando-os a apoiar candidatos ou políticas baseadas em premissas errôneas. Portanto, é vital que os candidatos adotem uma abordagem ética e responsável, não apenas em relação às suas próprias campanhas, mas também quando se refere aos seus oponentes. As redes sociais têm um papel ambíguo no cenário político atual. Por um lado, elas proporcionam uma plataforma para que os candidatos possam se conectar diretamente com os eleitores, compartilhando suas propostas e visões. Por outro lado, oferecem um terreno fértil para a disseminação de boatos e informações enganosas. O uso indevido dessas plataformas para propagar acusações sem fundamento, como as feitas por Marçal, não apenas prejudica o debate político, mas também gera um clima de desconfiança e polarização na sociedade. O juiz Colombini, ao determinar a retirada dos vídeos de Marçal, reafirmou a necessidade de um controle maior sobre o que é compartilhado nas redes sociais. É fundamental que as plataformas adotem medidas para garantir que informações falsas não sejam disseminadas, permitindo que o debate político se concentre em questões relevantes e verídicas. A responsabilidade compartilhada entre candidatos, eleitores e plataformas digitais é essencial para criar um espaço saudável para a discussão política. O respeito mútuo entre os candidatos é uma pedra angular para a construção de um ambiente eleitoral saudável. Quando os candidatos se atacam de maneira pessoal e sem evidências, como no caso de Marçal, eles não apenas minam a credibilidade uns dos outros, mas também desvalorizam o processo democrático. É crucial que os candidatos se concentrem em apresentar suas propostas e visões, em vez de se engajar em táticas que apenas visam desqualificar seus oponentes. A ética no discurso político também é fundamental para engajar os eleitores. Quando os cidadãos percebem que os candidatos estão comprometidos com a verdade e o respeito, eles se sentem mais inclinados a participar do processo eleitoral. Isso é especialmente importante em um contexto onde a apatia política pode ser um desafio significativo. Promover um debate saudável e respeitoso pode ajudar a reverter essa tendência e encorajar mais pessoas a se envolverem na política. Por fim, a decisão judicial sobre os vídeos de Marçal e a resposta de Boulos são um chamado à ação para todos os envolvidos no processo eleitoral. É imperativo que haja um esforço coletivo para promover a ética e a responsabilidade no discurso político. Isso pode incluir a criação de diretrizes mais rígidas para o uso de redes sociais por candidatos, assim como campanhas de conscientização para educar os eleitores sobre a importância de buscar informações verificadas. Propostas de legislação que visem combater a disseminação de fake news durante períodos eleitorais também são uma possibilidade. A criação de um ambiente mais transparente e seguro para a troca de ideias pode contribuir para a construção de uma democracia mais robusta e saudável. A ética deve ser uma prioridade não apenas nas campanhas, mas em todas as esferas da política, garantindo que os cidadãos possam confiar em seus representantes e no sistema como um todo. Em conclusão, a luta contra a desinformação e a promoção de um debate político ético são tarefas que exigem o comprometimento de todos. O caso de Marçal e Boulos é um lembrete de que, para que a democracia funcione de maneira eficaz, é essencial que a verdade e o respeito sejam os pilares sobre os quais se constrói a política. Somente assim poderemos garantir um futuro em que as eleições reflitam verdadeiramente a vontade do povo e não sejam manchadas por ataques pessoais e desinformação.
o avanço da responsabilidade política e a reação da sociedade. À medida que a discussão sobre o caso Marçal e Boulos avança, observamos uma crescente conscientização sobre a responsabilidade política e a necessidade de um discurso mais ético nas eleições. A reação da sociedade, especialmente nas redes sociais e na imprensa, indica que os cidadãos estão mais atentos às táticas de desinformação e aos ataques pessoais utilizados durante as campanhas. Isso pode sinalizar uma mudança de comportamento por parte dos eleitores, que cada vez mais demandam respeito e integridade das figuras públicas. Os eleitores, em sua grande maioria, estão se tornando mais críticos e exigentes em relação à qualidade do debate político. A resposta negativa a vídeos e declarações como as de Marçal é um indicativo de que a população não aceita mais ataques infundados e comportamentos irresponsáveis. Essa mudança de percepção pode ser vista como uma reação à saturação de desinformação que permeia as campanhas eleitorais, levando a uma busca maior por candidatos que se comprometam com a verdade. A ética. Além disso, as redes sociais servem como um espaço onde a opinião pública pode se manifestar rapidamente. A pressão social gerada por comentários e postagens pode influenciar a postura dos candidatos, fazendo com que eles reconsiderem suas estratégias de campanha. O fato de que a decisão judicial a favor de Boulos ganhou destaque nas mídias e gerou discussões amplas nas plataformas digitais reforça a ideia de que a sociedade está se mobilizando para exigir maior responsabilidade e respeito no cenário político. Enquanto a sociedade se mobiliza, a questão da regulação da informação nas redes sociais continua a ser um desafio complexo. Embora a liberdade de expressão seja um pilar fundamental da democracia, é essencial encontrar um equilíbrio que proteja os indivíduos de ataques difamatórios e da disseminação de informações falsas. O papel das plataformas digitais se torna crucial nesse contexto, pois elas precisam implementar mecanismos eficazes para detectar e remover conteúdo prejudicial. A implementação de políticas que exijam a verificação de fatos antes que informações possam ser compartilhadas em larga escala é uma medida que pode ajudar a mitigar a disseminação de fake news. No entanto, essas ações devem ser realizadas com cautela, para que não comprometam a liberdade de expressão. O desafio é criar um ambiente onde a verdade prevaleça, sem que a voz dos cidadãos seja silenciada. Outro aspecto fundamental a ser considerado é a educação política. A formação de cidadãos críticos informados é vital para o fortalecimento da democracia. Iniciativas que promovam o entendimento sobre o funcionamento do sistema político, a importância do voto consciente e as consequências da desinformação podem ajudar a criar uma população mais engajada e capaz de discernir entre informações verídicas e enganosas. Programas de educação cívica nas escolas e campanhas de conscientização nas comunidades podem ser eficazes para fomentar uma cultura de responsabilidade política. Quando os eleitores compreendem a importância de suas escolhas e as implicações das ações dos candidatos, eles se tornam agentes ativos na proteção da democracia. Esse engajamento não apenas fortalece a legitimidade das eleições, mas também constrói uma sociedade mais coesa e informada. O caso em questão serve como um exemplo de que a ética deve ser um pilar inegociável da política. Os candidatos precisam entender que suas ações e palavras têm peso e podem impactar diretamente a vida das pessoas. A era da informação instantânea exige que eles não apenas apresentem suas propostas, mas também façam isso com integridade e responsabilidade. A construção de uma nova cultura política que valorize a ética e o respeito deve ser uma prioridade. Isso não apenas beneficiará os candidatos e as campanhas, mas também ajudará a restaurar a confiança do público nas instituições democráticas. À medida que os cidadãos se tornam mais exigentes em relação ao comportamento dos políticos, espera-se que aqueles que buscam o poder entendam que a verdade e a ética não são apenas virtudes, mas também imperativos para o sucesso em uma eleição. Em suma, o desdobramento do caso Marçal e Boulos é um convite à reflexão sobre o estado atual da política no Brasil. A luta contra a desinformação, a promoção da ética e a responsabilidade nas campanhas eleitorais são questões que exigem um compromisso coletivo. A sociedade, os candidatos e as plataformas digitais têm papéis importantes a desempenhar nessa jornada. À medida que avançamos, é crucial que todos se unam em prol de um ambiente político mais saudável e respeitoso, onde as ideias sejam discutidas de maneira construtiva e onde a verdade prevaleça.
Somente assim poderemos construir um futuro em que a democracia não apenas sobreviva, mas prospere, refletindo verdadeiramente a vontade do povo e respeitando a dignidade de todos os seus cidadãos. A mudança começa com cada um de nós, e a responsabilidade está em nossas mãos. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos.